Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um programa de AZ. Eu sou Rogério Calazans e tenho uma imensa satisfação de estar com vocês aqui. E hoje, sexta-feira, estamos terminando a nossa semana e eu quero começar esse final de semana orando pela sua vida, para que você possa assimilar tudo aquilo que foi falado e que ainda será falado aqui, e também para que você possa desfrutar o seu final de semana com a sua família e possa também ter uma qualidade de vida que exceda todo o entendimento. É aquela paz que vem exclusivamente do Senhor, porque Deus é o nosso Deus, cuja paz não depende da conjuntura política, cuja paz não depende da situação da pandemia, não depende da economia. Ele é o Deus da paz que excede todo entendimento e Ele continua sendo aquele que supre todas as coisas. O Senhor é o meu pastor e de nada mais eu tenho falta. Então, em nome de Jesus, que a sua mente seja tomada pelo renovo do Senhor nesse momento, que haja o bálsamo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você possa ser produtivo em tudo aquilo que você fizer em nome de Jesus. E que toda confusão mental, e que toda opressão, que toda dúvida saia da sua vida. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, uma unção poderosa e transbordante de alegria sobre você, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. E vou dizer mais, se tem alguém que está assistindo aqui o nosso programa e está doente, olha aqui nos meus olhos, eu declaro a cura, em nome de Jesus. Por que eu estou declarando a cura? Porque não é no meu nome, Rogério Calazans, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que era, é e sempre será, aquele que sem mácula se entregou na cruz, morreu na cruz, ressuscitou e quando morreu na cruz o fez exatamente para que a minha doença, a sua doença fosse curada, para que o nosso relacionamento com o Pai fosse devidamente restabelecido em nome de Jesus. É importante a gente se lembrar disso, não é verdade? É muito legal a gente se lembrar disso, né? Então vamos lá. Nós estamos agora falando nessa semana sobre a questão dos níveis neurológicos. Lembram-se disso? A coisa da cebola, é importante. E mesmo que você tenha tido um pouco de dificuldade para compreender algum dos nossos temas, continue conosco, porque nós vamos, ao final, mostrar como vamos alinhar todos os níveis neurológicos. E ontem eu estava falando para vocês sobre o nível neurológico do comportamento, que é um dos mais complexos realmente. E eu falava para vocês o seguinte, o comportamento que você não consegue mudar, ele está ancorado dentro de você em alguma intenção positiva. É muito importante que você respeite essa intenção positiva e conheça essa intenção positiva, porque do contrário você vai perder a guerra contra a mudança do seu comportamento. As pessoas que muitas vezes começam a mudança e param, começam outra mudança e param, é porque não reconhecem a intenção positiva daquele comportamento, estabelece uma guerra. Então eu tenho que deixar de ser sedentário, conforme eu estava falando ontem, porque isso aqui está me matando, é ruim, não tem nada de bom nisso, e eu tomei a decisão e agora eu vou fazer e ponto final. Ok? Pode ser que dê certo. Espero que sim. Só que muitas vezes não dá. Certo? Porque a pessoa começa e não consegue sustentar aquela decisão. Não consegue, ela desanima e para. Por quê? Porque o inconsciente dela é muito forte no sentido de trabalhar que ela não vai fazer. Ela foi formatada para não fazer aquela atividade física. Então ela precisa reconhecer que essa formatação inconsciente, ela tem uma intenção positiva. Seja uma intenção de proteção, seja uma intenção de não gastar energia, certo? De te deixar protegido, não te sujeitar a nada. De repente tem alguma coisa, lá na época da escola, por exemplo, quando era criança, foi fazer uma educação física, por exemplo, passou vergonha, entendeu? Uma pessoa mais tímida, e aquilo está gravado lá no inconsciente, ela não se lembra daquilo. Então o inconsciente está protegendo ela, fala, mas você, com esse seu padrão aí, você vai sair, vai passar vergonha. Você vai para uma academia, vai ver as pessoas lá malhando e você desse jeito? Não. Você vai caminhar, as pessoas vão olhar e falar, ih, esse aí? Entendeu? O seu inconsciente está cheio disso e ele está trazendo proteção. Então, no seu caderno aí que você está anotando, comece a anotar outras intenções positivas. É importante que você estabeleça um diálogo interno também, que você respeite e fale, ok, eu compreendo essa intenção positiva, mas a partir de agora eu digo para ela o seguinte, fique em paz.
Por quê? Porque se eu fizer atividade física, eu vou ganhar mais saúde, eu vou poupar gasto de dinheiro com saúde, eu vou ganhar mais tempo, eu vou ficar mais produtivo. Então você estabeleceu outras intenções positivas. A partir do momento em que você estabeleceu outras intenções positivas, o seu comportamento alterado, ele vai se ancorar nessas novas intenções positivas e aquela resistência que havia no seu inconsciente, ela vai reduzir. É como se o seu inconsciente compreendesse. Entendeu? É como se você tivesse explicado para o seu inconsciente o seguinte: olha, existe uma outra intenção positiva aqui e ele vai colocar menos resistência na hora de você estabelecer um novo padrão de comportamento. Então, se, por exemplo, é uma pessoa que tem um problema com a identidade física dela, né? Tem vergonha, por isso que não vai numa academia, por isso que não quer fazer uma atividade próxima das pessoas, automaticamente essa vergonha, essa resistência, ela vai diminuir, a pessoa vai conseguir encarar. Às vezes a pessoa, quando quer fazer uma caminhada, por exemplo, ela não consegue olhar para o rosto de outra pessoa porque ela fica envergonhada. Isso acontece bastante, entendeu? Essa vergonha vai diminuir. Por quê? Porque ela estabeleceu uma nova ancoragem ali para esse novo padrão de comportamento. Então eu quero encerrar aqui essa parte sobre comportamento fazendo um resumo. Eu falei para vocês, comportamento é um nível neurológico, é uma parte que a gente precisa identificar o quanto a gente precisa alterar e você, para isso, precisa elencar pequenos comportamentos, no máximo 3, comportamentos que, uma vez alterados na sua vida, gerarão grandes resultados, gerarão transformações profundas na sua vida e você não consegue sozinho. Então você identificou esses comportamentos, aí depois você identificou a intenção positiva daquilo que não te permite mudar esse comportamento e estabeleceu novas intenções positivas para ancorar a mudança desses comportamentos, ok? É assim, é com passo pequeno que a gente faz grandes transformações na nossa vida, compreendem? Existe um outro nível neurológico também muito relacionado ao comportamento, que é o nível neurológico da capacidade. Como fazer? Esse também é um nível neurológico que é fundamental que nós conheçamos a existência dele, porque muitas vezes nós sabemos o que precisa ser feito, mas temos uma dúvida se é possível ou não realizar aquela mudança, aquela atitude. Esse é o nível neurológico do como, da capacidade. Esse nível neurológico, ele não é tão profundo como o nível neurológico do comportamento, porque na realidade ele precisa ser tratado de forma simples. O nível neurológico da capacidade, ele pode ser resolvido se capacitando. Obviamente você não está capacitado para todas as coisas, mas você pode se capacitar para isso. O grande problema é que muitas vezes as pessoas identificam: não posso fazer isso, não consigo fazer isso, não sou capaz de fazer isso, e permitem que essa afirmação de forma estática se transforme praticamente em uma identidade. E aí ela não resolve o problema na camada, no nível da capacidade. Entenderam? Se eu faço uma afirmação estática, não sou capaz de fazer tal coisa, isso se torna a minha identidade, da pessoa incapacitada para aquilo. Não é para ser assim. Para eu resolver isso, basta eu ir lá no nível da capacidade e ver o que eu preciso fazer para me capacitar. É simples, é um curso, é uma leitura, é conversar com alguém, é dar um determinado passo. Compreendem isso? Então nós precisamos diferenciar as coisas, retirar as afirmações estáticas. Não posso, não consigo. Ao invés disso, eu transformo essa pergunta em como fazer o que preciso fazer. Às vezes não é para mim, então eu vou chamar uma pessoa, por exemplo, para me ajudar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Continue comigo. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre níveis neurológicos. Um ótimo final de semana para você.